Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas. Eu sou sacerdote da Ordem da Sagrada Família. Eu vim falar aqui com você hoje sobre religiosidade, sobre religião e sobre espiritualidade, sobre uma vida mais profunda com Deus. Eu vou usar aqui, eu quero comentar sobre uma parábola de Jesus, muito conhecida, está em Lucas no capítulo 10, onde ele fala sobre o bom samaritano. Ele conta uma história de que havia um homem, um samaritano, que ele descia de uma cidade, se não me engano, de Jericó para Jerusalém, e no meio do caminho ele é assaltado, é espancado e é deixado no chão como se estivesse morto. E Jesus conta essa história, contando essa história, fala que desceu um levita por aquele caminho, viu o homem caído, passou lá, passou de lado, foi embora e deixou o homem lá. Depois passou um sacerdote e fez a mesma coisa. E por fim passou um homem, um samaritano, um natural da cidade de Samaria, viu o homem, se compadeceu, viu que aquele homem tinha sido assaltado, estava machucado, desmaiado no chão, pegou aquele homem, botou em cima da sua montaria, levou até uma estalagem, já que não havia hospitais, deixou aquele homem naquela estalagem, pagou ao dono da estalagem, pediu, cuide desse homem, faça os curativos, dê-lhe de comer, até que ele fique bom. Quando eu voltar, se o que eu deixei aqui de dinheiro para cuidar dele não for o suficiente, eu pago o mais que precisar, o mais que eu ficar devendo. E Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem machucado? E responderam, claro que foi o samaritano. Daí essa expressão, bom samaritano. É legal a gente dar uma analisada nos contextos dessa passagem, dessa parábola. O levita é o quê? Era um cara que é da tribo de Levi, uma tribo de sacerdotes, de pessoas que trabalhavam no templo. O levita era uma pessoa encarregada de cuidar do templo. E o sacerdote, que também é da família de Levi, era um cargo mais alto, que fazia em si os ofícios, os ofícios religiosos, que poderia sacrificar, que poderia o sumo sacerdote entrar na câmara mais sagrada do templo, chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e ainda assim uma vez só por ano para estar frente a frente com Deus. E o legal dessa história é que os religiosos, os levitas, os sacerdotes, os padres, os pastores, os babalaôs, os anciãos, os bispos, apóstolos e tal, são colocados, na verdade, como vilões nessa história. E o samaritano que é colocado como mocinho, como exemplo a se seguir. Só que tem um detalhe legal nessa história, é que o samaritano, ele era olhado pelo povo de Israel, que se considerava, e até biblicamente falando, era o único povo de Deus na terra. Eles olhavam para o samaritano como assim, uma ralé, sabe? Samaria foi eles se separaram de Israel e começaram a cultuar do jeito deles a Deus, dizendo que, olha, nós vamos construir um templo em Samaria e lá vai ser o lugar de Deus. E isso até biblicamente falando, é bom frisar isso, biblicamente falando, não poderia ser, porque Deus determinou um lugar preciso para se fazer o templo, que era numa colina em Jerusalém. Então qualquer outro templo construído seria um templo idólatra, ou no mínimo um equívoco, um erro. E por isso os samaritanos olhavam, os judeus olhavam para os samaritanos como assim, isso aí é samaritano, larga para lá. E é engraçado que Jesus faz desse homem, que é estigmatizado socialmente, e dessa população que é tida como marginal, um herói. E exatamente aquela facção mais sagrada do povo de Israel, que eram os levitas e sacerdotes, como, na verdade, eles sendo os marginais, no sentido mais pejorativo da palavra, não de quem está à margem, eles eram, como hoje, aquelas pessoas que se dizem conhecedoras e detentoras do poder de Deus, do conhecimento de Deus, das escrituras sagradas de Deus, e ele coloca, não, esses caras não sigam esses caras. Inclusive, em outra parte, ele fala, olha, se a vossa justiça não excederem muito aos saduceus, aos escribas, aos fariseus, aos principais homens da lei e do templo, vocês não vão se salvar. Ou seja, ele estava dizendo que os sacerdotes e homens religiosos estavam aqui, e que para você ser salvo, você tinha que estar aqui. E quem estava aqui nessa história de Jesus? O samaritano. Isso para mim é muito significativo,
porque um texto escrito há 2000 anos atrás, palavras faladas há 2000 anos atrás, continuam tendo eco hoje, na nossa sociedade atual, em 2013. E não só agora, sempre teve e sempre vai ter. Sempre haverá aqueles que se julgam donos de Deus. Sempre haverá aqueles que vão se dizer possuidores do verdadeiro conhecimento de Deus. E o engraçado é que a princípio eles eram mesmo. A lei foi dada ao povo de Israel, o sacerdócio foi dado à tribo de Levi. Deus mandou construir o templo naquele lugar ali em Jerusalém. E eles tinham as escrituras sagradas, eles realmente estavam certos a princípio. Só que o formalismo religioso, a religiosidade, tomou conta daqueles homens e tomou conta daquela visão, e aquilo virou uma religião que já não tinha mais nada a ver com Deus. Eu já citei em outro vídeo que eu falo se realmente o Velho Testamento é continuidade, se o Novo Testamento é continuidade do Velho Testamento, que as coisas mudam, que as coisas se transformam. Deus não está parado. Deus está em processo. Deus está em caminho, no caminho. E se nós quisermos estar com Deus, temos que estar caminhando e renovando a nossa mente. O apóstolo Paulo mesmo fala isso. Renovai a vossa mente constantemente. Conhecei a Deus. E há pessoas que pensam que conhecer a Deus é pegar a Bíblia, ficar lendo e ali. Olha, eu já falei isso em outros vídeos. Vou ficar até chato ficar falando, já falei isso em outros vídeos, né? Mas assim, a Bíblia, ela tem um contexto. A Bíblia tem algo a nos dizer. Quando nós olhamos essa história mesmo, como um povo começa com Deus e termina com o diabo. E é isso que eu vejo hoje nas religiões em geral, e infelizmente nas cristãs, então isso aí é flagrante. E aí não sou eu quem digo, essa parábola de Jesus diz isso, não sou eu. Não gostou do que eu estou falando, briga com ele, eu só estou repetindo. Hoje nós vemos a religião cristã, o cristianismo, se tornou algo diabólico. A meu ver, se tornou algo diabólico. E aí eu vou citar até o Papa Francisco, que eu sempre digo que não sou católico, mas tenho muita simpatia por ele, num aspecto. Ele, esses dias agora, vou ver se eu acho o link e coloco aqui embaixo. Ele falou que Jesus morreu por todos, inclusive por ateus. Meu Deus, o ateu, aquele ser maligno que quer destruir o diabo. Pois é, o Papa Francisco falou que Jesus morreu por ele e falou que Jesus já os redimiu. Não falou, olha, porque tem aquele papo. Não, olha, eu sou contra o ateísmo, mas sou a favor do ateu. Não, o Papa Francisco falou, o ateu também é um homem de Deus, o ateu também é uma pessoa de Deus, o ateu também está salvo. Ele falou isso claramente. Né? E eu fico vendo, assim, tem muitos debates, eu mesmo já participei de um, graças a Deus, um debate muito amistoso e agradável entre ateus e cristãos, mas eu vejo debates aí que os caras só faltam sair na porrada, sabe, agressões, de parte a parte, isso é verdade, não são só cristãos agredindo ateus, mas ateus agredindo cristãos. Porém, ser cristão significa dar outra face. Ser cristão significa que se alguém quer te forçar a andar 1 quilômetro, você vai andar com ele 2. Se alguém quer demandar com você para levar o seu casaco, você vai dar também a sua camisa. É claro que, eu vou ser sincero, se eu disser não, eu faço isso, eu sou um mentiroso. Mas eu tento me esforçar para ter um comportamento mais cristão, para ter um comportamento mais digno de ser chamado de cristão, ainda que tenha falhas, mas eu me esforço. Agora, o que eu vejo de muitos cristãos é que eles se esforçam para demonizar o outro. Veja como tantas e tantas vezes outras religiões, isso aí na história do cristianismo, elas são demonizadas. Atualmente, especificamente as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda, o espiritismo, que nem é africano, mas assim o pessoal mistura tudo, os cristãos no geral, né? Eu sei que existem exceções, mas no geral são tão assim ignorantes que acham que umbanda e candomblé são espiritismo. Acha que voodoo também é espiritismo. Espiritismo, doutrina de Allan Kardec e de Ramatiz. Umbanda, uma religião 100% brasileira. Candomblé veio da África e claro que foi transformado. Mas assim, não, eles são do diabo, isso é do capeta. E ninguém olha, por exemplo, lá dentro da igreja, para quantas pessoas lá atrás na Santa Inquisição foram mortas, para quantas pessoas a reforma matou. Ninguém olha hoje para a África que missionários brasileiros foram para a África ensinar um evangelho diabólico, satânico, feito dentro do coração de Satanás, e que ensinou lá que criancinhas são feiticeiras, meninas, né, são feiticeiras, e aí as famílias matam essas crianças ou põem elas para fora de casa. Isso é o cristianismo que está sendo pregado hoje.
Olha a guerra religiosa que existe hoje. Isso é o cristianismo. Mas a espiritualidade, né, a religião, mas a espiritualidade é o exemplo desse bom samaritano. Ele não era, vamos dizer assim, do povo judeu. Ele era discriminado por quem era judeu. Poderia-se dizer que ele era discriminado pelos cristãos. Não, você é de Satanás, você é do diabo, você não entende nada. Ele adora um templo, que as pessoas que dizem que estão no templo de Deus, dizem que aquele templo é do diabo, e Jesus disse que aquele cara é o exemplo a ser seguido. Olha a diferença, né, gente? Olha que diferença tremenda entre religiosidade e espiritualidade. E quem diz isso é Jesus. Gandhi falou uma frase, seguinte: eu creio no vosso Cristo, eu não creio no vosso cristianismo. E olha, eu não tenho a estatura moral e a atitude tão bela, tão linda de Gandhi, não tenho. Eu não posso recriminá-lo. Você pode? Você pode dizer que esse homem não é de Deus? Ah, claro, você vai pegar a Bíblia e está uma opção de versículo, né? Pois é, então explica para Jesus que ele não pode dizer que o samaritano é o cara bom. Ele tem que dizer que é o sacerdote, que é o levita. Usa a Bíblia e mostra para ele. Prova para Jesus que ele está errado. Eu tenho até que me controlar um pouco, senão eu vou extrapolar e eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de manter na boa. Pondere-se um pouco sobre isso se você é cristão. Você faz parte do cristianismo ou você é cristão? Jesus te enquadraria como um levita, um sacerdote? Como aquele homem que anda com as escrituras e conhece tudo? Ou te enquadraria como um bom samaritano? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Reflita sobre suas atitudes com seu vizinho, com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Será que sua mulher, seu marido, seus filhos diriam que você é cristão? Será que o seu coração, não a mente, porque a mente cria fantasias, a mente é ótima para racionalizar, mas será que o seu coração diria que você é cristão? Pondere sobre isso. Se você quiser deixar a sua opinião aqui embaixo, deixe. É sempre bom a gente conversar e trocar ideias. E eu quero afirmar uma coisa para você. Eu não sou o bom samaritano, mas eu estou me esforçando para aprender com o bom samaritano e seguir esse caminho. Às vezes eu falho, mas eu me esforço, porque aí entra também o perdão. Não o perdão para o cínico, que já faz contando com perdão, mas o perdão para aquele que se esforça, que até erra, mas sempre continua. Como o exemplo de Pedro, que era um apóstolo, mas negou a Jesus 3 vezes, depois morreu por ele. O próprio Pedro, né, que pregava um evangelho liberal, mas quando judaizantes, né, aqueles que queriam fazer do cristianismo, que na época nem era chamado de cristianismo, era chamado de seita do caminho, ou os nazarenos, né, devido a Jesus ter vindo de Nazaré. Então aqueles judaizantes queriam transformar essa seita do caminho em algo totalmente legalista. E Pedro muitas vezes acabava colando neles e se afastando dos outros. E Paulo chegava e repreendia ele na cara. E ele caía em si e voltava atrás. Então assim, nós podemos falhar, mas nós devemos nos esforçar sinceramente para caminhar nesse caminho, que é a seita do caminho, o caminho que Jesus deixou. Valeu, obrigado, até uma próxima.